porque vocês não me amam. Eu disse que eu amo o senhor. Mas Nossa, Ítalo disse que não me amava, não. E esse cachorro ficou com 10 e 10. Eu vou tirar seus 10. nova. Vocês não me amam porque eu tenho 6 aulas com vocês durante a semana e eu passo muito trabalho. É por isso que a gente tem que fazer. Vai fazer o quê? A gente não pode fazer prova. Não, mas não pega, mano. Olha, e outra, viu? Eu ainda estou vendo um jeito para vocês fazerem trabalho de química. Como é que vocês vão fazer trabalho de química? Só com aquelas estruturas, com aquelas coisas. Porque o conteúdo de química é aquele. Sabe o que vai, Yara? Hã? Ítalo gravar um vídeo bebendo soda cáustica. Comendo Por soda favor. Olha, de química eu vou fazer coisa diferente, assim, uma coisa mais dinâmica. Vai fugir um pouco do conteúdo, porque o conteúdo de química do terceiro ano ele não é dinâmico, ele é só desenho, é só estrutura de carbono, é só aquilo, não tem mais o que fazer. Aí eu vou ver alguma coisa mais dinâmica de química, de alguns assuntos que a gente já teve, um experimento, alguma coisa para poder atribuir a nota, certo? Vou passar umas 5 questões para a gente fazer a prova online e pronto. A prova da gente de química vai ser essa. O conteúdo de química também, ele está adiantado, porque primeiro que o conteúdo é pequeno, tá? Eu só tenho mais 2 conteúdos para dar, que eu quero dar um no terceira unidade e outro na quarta. E aí a gente finaliza. Porque, meu filho, do jeito que tá, o conteúdo que eu fiquei devendo a vocês é um conteúdo extremamente difícil, que é o conteúdo de eletroquímica. É ruim para dar em slide. Eu vou ver como é que eu faço para dar pelo menos uma explanação. E é isso. Certo? E a gente vai se agarrando com o que a gente tem, com o que a gente pode. Então vamos continuar aqui, porque senão a aula acaba. Vamos lá, gente. Ó, continuando os biomas terrestres, a gente parou aqui nas pampas. Tá? Pampa não é só um carro, ele também é o nome de um bioma, que também podem ser podem ser chamados de campos sulinos. Gente, pampas e campos sulinos é a mesma coisa, e ele segue a mesma característica do cerrado, tá certo? Ele tem a mesma característica, é a mesma coisa. Lembra que eu falei a vocês que tem as pradarias, o cerrado, que é no Brasil, as savanas, que é na África, é a mesma característica como um bioma grande aí terrestre, que são os campos, tá certo? Porque eles são campos abertos, literalmente. O que vai diferenciar é justamente a região, porque como vocês sabem, o clima de cada região, ele vai influenciar diretamente, certo? Nas espécies desses biomas. Mas a característica é a mesma. Plantas como é que se diz, arbustivas, não são de grande porte, são campos abertos e tudo mais, tá? Então, no caso aí dos campos sulinos, né, nas pampas, a gente vai ter esses biomas aí justamente no Rio Grande do Sul, tá? Que é o nosso estado brasileiro que mais faz frio. Esse bioma abrange uma área de 210 mil quilômetros quadrados que se estende pelo Rio Grande do Sul e ultrapassa as fronteiras com o Uruguai e a Argentina. Marcados pelo clima subtropical, apresentam temperaturas amenas e chuvas regulares durante todo o ano. Por quê? Porque lá é uma região fria, é uma região de clima subtropical, é abaixo aí, ó, já vai chegando aí abaixo do trópico, né? Vai chegando perto do trópico, eu não lembro a localização geográfica direitinho, mas é uma região extremamente fria, porque ela já fica bem distante da linha do Equador, certo? No verão pode alcançar altas temperaturas, chegando a 35 graus Celsius, enquanto que o inverno é marcado por geadas e neve em algumas regiões, podendo marcar temperaturas negativas. Vocês sabem que quanto mais próximos dos trópicos, né, as estações do ano elas começam a ficando mais desenvolvidas, não, mais acentuadas, mais qual é a palavra? Enfim, elas começam a ficar certinhas, vamos dizer. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Eu esqueci a palavra. Quanto mais próximo da linha do Equador, essas estações do ano elas não vão ficar
acentuadas como a gente conhece, né? Tipo, de fazer muito frio no inverno, fazer muito calor no verão, das folhas secas caírem no outono. Tá? Isso só vai acontecer quando a gente vai chegando para as zonas mais temperadas do planeta, que são próximas dos trópicos. Tá certo? A precipitação anual de chuvas está em torno de 1.200 milímetros, com chuvas concentradas nos meses do inverno. O clima é frio e úmido. É a característica desse bioma. A vegetação é predominante herbácea, com alturas que variam de 10 a 50 centímetros. Então, a gente não tem um tipo de vegetação de árvores de longo porte, né, de grande porte, de árvores longas, tá certo? Agricultores e pecuaristas foram atraídos para a região devido ao seu solo ser bastante fértil, porque chove bastante, e condições naturais favoráveis, o que ocasionou uma desordenada expansão, gerando um acelerado desgaste do solo e iniciando um processo de desertificação em algumas áreas desse bioma, certo? É um bioma que não é grande, é um bioma que é pequeno, pelo menos na região do Brasil, tá? E aí a galera, gente, ela se aproveita muito dessa questão do solo fértil, das condições favoráveis para o plantio, por conta que vocês sabem que existem certas regiões que não dá todo tipo de fruta, né? Não dá todo tipo de verdura, tá? Então, por exemplo, o pêssego, pronto, o pêssego ele é uma fruta de região mais fria, o pêssego ele não é uma fruta de região tão quente, tá? Então tem determinadas frutas que só existem em algumas regiões e aí os agricultores eles vão se embora, não querem nem saber e eles vão desmatar aquela área, vão desmatar não, né? Eles vão utilizar aquela área para a agricultura, mas aí vocês sabem que a questão da agricultura ela agride muito o solo, questão de agrotóxicos e tudo mais, tá certo? Então, infelizmente a gente tem esse problema aí para esses biomas do cerrado e das pampas, tá? Que é a questão da agricultura. A conversão dos campos em outros tipos de uso vem se transformando profundamente sua paisagem e colocando suas espécies sob ameaça e extinção. Então, às vezes, eles precisam devastar uma área, tá certo, para poder fazer para poder fazer o seu plantio, para poder criar o seu gado também. As queimadas ilegais praticadas anualmente estão entre os principais problemas que afetam os campos suínos. A expansão do plantio de soja tem descaracterizado intensamente a paisagem. Vocês sabem por que o pessoal queima uma determinada área? Acho que eu sei. Fala aí, Ítalo. Porque as cinzas, elas são tipo um fertilizante. Tanto é que... Peraí, tá difícil de falar. É por conta do barulho, né? Tem mais ou menos a ver, então, a questão das cinzas, mas existe outra condição aí. Às vezes, por exemplo, quando você vai plantar cana-de-açúcar, se você tiver muita cana em uma área, isso pode deixar o solo mais ácido, tá? Aí o que é que eles fazem? Aí eles queimam uma determinada área porque é mais rápido. Entendeu? Então eles toca fogo, porque é bem mais rápido do que eles saírem cortando, arrancando, plantinha por plantinha. Então é muito mais rápido matar aquela área. Entendeu? Aí eles dando fogo. O problema é que essas queimadas, elas podem não ficar só naquela região e passar, certo? Além do mais, a queimada ela agride o meio ambiente. Então é uma forma irregular de fazer essa expansão, tá certo? Porque eles precisam é aquela coisa, eles precisam de uma área para plantar e precisam que essa área seja fértil. Então, ele utiliza da pior forma que tem, vendo o benefício para eles, mas traz malefício para o ambiente em geral. Tá bom? Então, algumas espécies aqui das pampas. A onça pintada, jaguatirica, o macaco nono carvoeiro, macaco prego, guariba,
Eu estou precisando de óculos urgente. Mico-leão dourado, preguiça de coleira, caxinguelê, tá? Então, são várias espécies aí desse bioma. Gente, a onça, perceberam que a onça está presente em vários biomas do Brasil. A gente tem onça no Amazonas, a gente tem onça em algumas regiões de Mata Atlântica, ali do norte, tá? A gente vai encontrar onça aí em vários biomas, tá certo? Então, muito cuidado aí quando vocês verem algumas questões. É um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade de espécies animais, contanto com espécies endêmicas raras ameaçadas de extinção, espécies migratórias sinergéticas e de interesse econômico. Quando a gente fala de espécies raras e espécies endêmicas, gente, é justamente pela característica do bioma. Por exemplo, a gente tem espécies aqui na Caatinga que é só daqui, tá certo? Por conta do clima, por conta do aspecto do bioma. Como as pampas estão lá no sul, já é um clima mais ameno, já é mais frio, então ele vai ter espécies justamente daquele ambiente, tá? Então isso vai acontecer, como a gente também tem espécies lá no Pantanal, únicas do Pantanal, tá bom? Zona costeira, né? Que é o manguezal. Muito cuidado para não confundirem manguezal no mapa. Não confundir o manguezal com a Mata Atlântica, tá, gente? O manguezal ele só pega uma fina camadinha aí, ó, da zona costeira. E a Mata Atlântica ela pega toda essa parte, só que vem mais para dentro um pouquinho do Brasil. Só um minuto que eu vou dar um rela aqui. Ô, minha gente, eu preciso trabalhar. Para aí, rapaz. Olha, casa com menino. Sim, mangue, né, gente? Então, o mangue estende-se do Nordeste até o litoral catarinense. Tá? Então, ele vai praticamente de sul a norte. Tá certo? Quando a gente fala de zona costeira, é justamente onde tem mar. É zona litorânea também. Tá? Formada por plantas com raízes respiratórias. Por quê? Porque o solo ele é muito encharcado. Né? Um solo rico em lama, lodo, tá? Então, essas plantas possuem esses tipos de raízes, como a gente viu ano passado, que são raízes que elas precisam respirar. Então, elas não adquirem o oxigênio do solo. Por quê? Porque é um solo muito encharcado, que tem muito lodo, muita lama. E aí essas raízes saem para fora do solo para poder adquirir oxigênio, tá certo? Então, nos mangues, a gente vai ter o aparecimento aí de muitos caranguejos, tá? É caranguejo até umas horas, entendeu? É justamente as espécies de mangue, é caranguejo, por conta justamente do sol. E o mangue, vocês sabem que é o encontro da água do rio com as águas do mar, né? Então, ali, quem vai a Recife, por exemplo, muito a Recife, quando a gente está indo para o Rio Mar, aquela área do Rio Mar ali, todinha daquele rio que fica por volta do Rio Mar, aquilo tudo é mangue, gente. Tudo é mangue, tá certo? Inclusive, até no Recife mesmo, eu não sei se eu falei a vocês isso, mas estava tendo até a questão de fiscalização, porque a galera estava pegando os caranguejos do mangue e vendendo, inclusive algumas espécies endêmicas só daquela área, espécies só daquela região. O pessoal estava pegando e vendendo, né? Então isso é um crime muito grande, né, para o bioma, para o meio ambiente. Floresta de araucárias também é uma zona de transição, é um bioma de transição entre as pampas, tá, e o cerrado. Então, ela vai estar situada ali na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Índices pluviométricos em torno de 1.400 milímetros anuais. E a grande característica dessa floresta de araucária é a presença justamente desse pinheiro, que é o pinheiro de araucária. Vejam como ele é. Ele parece sei lá, uma sombrinha, um guarda-chuva. Tá? Eu não estou conseguindo ler. Apresentam o quê, gente? 3 o quê? Estratos. É estratos? Acho que é. Bem definidos, né? Que é, no caso, o pinheiro do Paraná, que é a famosa araucária, tá?
que é uma planta arbórea, alta, ó, bem grande ela. Um extrato arbustivo muito denso, que também são a base de samambaia, tá certo? Os troncos dessa samambaia são formados por rizomas secos e compactos. Lembra quando a gente estava vendo algumas plantas, como o xaxim, a gente estava vendo, acho que a avenca. Então, essas plantas elas são bem comuns nessa região. E a gente tem também vegetação rasteira de plantas epífitas, como orquídeas e bromélias, tá certo? Que também são características dessa região da Mata da Araucária. Agora, sim, em vestibulares, em questões, essas coisas, quando se fala de Mata da Araucária, gente, nunca vai vir bromélias, orquídeas e tudo mais. Sempre vai vir um pinheiro da Araucária, tá? Vai vir a foto daquele pinheiro lá esquisito, entendeu? Para vocês identificarem o tipo de bioma, mas nunca vai vir outras coisas, só ela. Tá? Então, é bem fácil mesmo. Do mesmo jeito da Mata dos Cocais, tá? Quando falar em Mata dos Cocais, pode ter certeza que vai vir alguma questão ali falando sobre o babaçu, entendeu? Sobre os coqueiros, coisas desse tipo, tá? E finalizamos os biomas brasileiros, tá certo? Nas próximas aulas de biologia, a gente não vai ter aula de biologia hoje, né? Vocês vão fazer o trabalho. Aí eu vou fazer uma atividade com vocês, para a gente fixar bem a questão dos biomas. Depois a gente entra nos outros temas, que são os impactos ambientais. Então só fica faltando o tema de Ítalo, né, Ítalo? Para a gente concluir o assunto de ecologia. Certo, gente? Restou alguma dúvida com relação a isso? Restou. Qual? Qual é o meu tema? Qual o quê? Meu tema. Eita, Ítalo. Impactos ambientais. Ah, tá. Meu Deus. Ó, gente, então bioma é isso. Ó. Bioma é muito fácil. Bioma é característica climática, característica da vegetação e os animais que ali existem. E a região. Pronto, é isso. Não tem que se estudar em bioma. Acho que Júlia pegou um dos mais fáceis aí. Tá? Foi. Eu fui qual, viado? É fácil, porém tem muito, né? Rapaz, eu nem lembro desse jogo. Deixa eu ver aqui. Quem quiser sair, já pode sair, viu, gente? Acho que foi relação. Eu fiquei com 3, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. João Lucas. Ecologia das comunidades. Cadê? Sucessão ecológica e relação ecológica. Foi isso mesmo. Notou? O senhor vai falar a mesma coisa? Sucessão Não, podem- ecológica, relação Podem ecológica. sair se vocês quiserem. Ecologia das comunidades, sucessão ecológica e relações ecológicas. Então é isso. Tchau, gente. Até amanhã. Eu vou fazer uma atividade com vocês.